chorar. O choro é livre. Porque a lavada que vão tomar aqui agora, presidente Davi Alcolumbre, é chororô de um presidente descondenado que não está governando bem o Brasil. E agora, ilustre senador Amin, quer colocar travas no agronegócio. É a única coisa que ainda está dando certo economicamente no Brasil. Aí querem colocar aqui o veto no licenciamento ambiental votado por essas duas casas. E é nessa esteira, presidente Davi Alcolumbre, que eu inicio o meu pronunciamento parabenizando a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência engrandece o Congresso quando não se curva a um governo que ainda não entendeu o verdadeiro Brasil que nós temos. O Brasil é o Brasil que gera riquezas no agro. O Brasil é um Brasil que explora suas riquezas naturais, inclusive o petróleo no seu estado. E nós não podemos ver um governo retrógrado como este, que quer impedir o progresso da economia do país. Eu escutei aqui hoje de um colega que esse projeto de lei foi muito bem feito, baseado no que há mais moderno. Eu gostaria de fazer um desafio a ele, que me mostre uma única publicação científica de respeito que embase essa sua afirmação. Não existe. Afirmo que não há futuro sustentamente viável para uma nação em que seus formuladores de políticas públicas ignorem a opinião de sua comunidade científica e tecnológica. Como realçou a SBPC, a proposição de licença por adesão e compromisso, LAC, que permitirá licenças automáticas com base apenas na autodeclaração do empreendedor, trará efeitos extremamente negativos, porque desconsidera as análises técnicas prévias e sobre os efeitos futuros da LAC sobre emissões nacionais de gases de efeito estufa. Eu gostaria de lembrar daqueles do agronegócio que todo o progresso do agronegócio que nós temos hoje em dia devemos à ciência. Joana Dobenheimer, Mariângela Hungria, Silvio Crestana, todos são contra essa PEC da destruição. Hoje, senhoras, tivemos a oportunidade preciosa de redimir nosso delírio, aprovando integralmente os vetos do presidente da República. No entanto, não foi possível, mas eu tenho certeza que a comunidade brasileira, a sociedade, saberá dar a resposta correta, porque eles sabem dos prejuízos do aquecimento global para seus descendentes no futuro. De abril a junho de 2019, quando eu ainda era diretor do INPE, foram emitidos pelo seu sistema DETER cerca de 15 alertas por dia de desmatamento de áreas acima de 30 hectares no Parque Nacional de Amanchim e no contíguo Parque Nacional de Itaituba, no Pará. Apesar de essas áreas desmatadas estarem ao longo da rodovia 163 e, portanto, de fácil acesso, não houve nenhuma ação do IBAMA para coibir essa destruição da natureza. Ao invés, o general Augusto Heleno, então frente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, deu uma declaração à BBC, dizendo que os dados do INPE estavam sendo manipulados. Felizmente, a NASA e a Agência Espacial Europeia mostraram o quanto ele estava errado. Esse episódio vergonhoso e outros que se seguiram no governo passado, que são bem conhecidos pela nossa sociedade e mesmo internacionalmente, demonstram claramente como governos com mentalidade predatória podem causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Por isso, vários instrumentos introduzidos na PL 2159, como o mecanismo autodeclaratório de dispensa de licenciamento para o agronegócio, são altamente prejudiciais ao Estado brasileiro e comprometem seriamente o futuro de nossa população, trazendo seríssimas ameaças que somente mentes intencionalmente estultas contradizem. No processo de votação da PL 2159, os senhores e as senhoras
receberam manifestos da Academia Brasileira de Ciência, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e de outras instituições contra a aprovação do projeto de lei. Os argumentos desses manifestos estão embasados em pura evidência científica, sem qualquer viés político. Infelizmente, o Congresso fez ouvido mouco aos alertas da nossa comunidade científica. Nós somos 3 parlamentares que somos correligionários da ministra Marina Silva. Infelizmente, só somos 3. Mas, presidente Davi, eu queria dividir meu tempo com o professor Ricardo, porque eu queria falar um ponto muito específico aqui. Essa lei, ela afeta diretamente os territórios e ela afeta as pessoas que vivem nesses territórios. A quem interessa não ouvir essas pessoas? Por que aprovar um projeto onde os quilombolas não serão escutados, os indígenas não serão escutados, os assentados não serão escutados? Qual o sentido dessa lei? Se nós que fazemos aqui as leis e somos representantes do povo, nós deveríamos estimular a democracia participativa e colocar essas pessoas dentro da discussão do que será feito em seus territórios. O que esse projeto faz é desprezar essas pessoas, afasta elas do debate público. Presidente, a gente sabe que no nosso país a gente tem muitos prefeitos e, olha, dá competência para que as prefeituras e os estados possam construir sua própria lei de licenciamento, por mais que todos os prefeitos desse país fossem bem intencionados, por mais que todos os legisladores também fossem bem intencionados. Presidente Davi Alcolumbre, isso é muito grave, porque não existe nas prefeituras servidores para fazer esse trabalho, não existe competência técnica, não existe, professor Ricardo Galvão, a ciência. A gente sabe como funciona o sistema legislativo municipal. A gente sabe que muitos prefeitos eleitos, depois de eleitos, eles vão contratar aquele cabo eleitoral que balançou a bandeira dele na campanha. Como é que a gente vai fazer um trabalho assim, com pessoas que infelizmente não têm a ciência ao seu lado? Mas eu queria dividir o meu tempo aqui com o professor Ricardo Galvão, que, como eu disse, tem um orgulho danado de fazer parte da nossa bancada. Professor. Deputado Túlio, se Vossa Excelência quiser concluir, Vossas Excelências todos aqueceram o acordo da presidência. Conclua o seu tempo, eu dou 5 minutos para o deputado. Muito obrigado, presidente. Então eu agradeço, porque tenho muita coisa para falar. Professor Ricardo Galvão, você vai ter 5 minutos cheios também para poder falar, porque é um tema tão sério. São 80 anos de legislação que a gente construiu. Cada vírgula, cada palavra, cada passo que a gente construiu no texto da Lei da Mata Atlântica, da Lei de Licenciamento Ambiental, ela foi construída a duras penas e a força dos movimentos sociais do Brasil. As pessoas, elas estão atentas ao meio ambiente e sabem que precisa protegê-lo para que a vida exista nas cidades. Presidente Alcolumbre, a vida, ela depende da natureza. Não existe meio ambiente equilibrado se a gente não tiver o respeito, o devido respeito ao meio ambiente onde nós compartilhamos nossa vida. Às áreas de proteção ambiental, aos territórios indígenas, aos territórios quilombolas. Eu fico perplexo quando eu vejo uma lei que tira a competência da Fundação Palmares, que tira a competência do IBAMA, tira a competência do ICMBio, tira a competência do INCRA e que reconhece o que é terra apenas aquelas que são homologadas. Se a gente olhar, professor Ricardo, para a Fundação Palmares, a gente vai ver que são 161 terras homologadas e 1.937 em processo de homologação. Então a gente vai tirar toda a competência dessas instituições de trabalhar nesses territórios, tirar o caráter vinculante dessas entidades, que hoje, para que seja feito qualquer tipo de empreendimento, vocês precisam ouvir o governo e as entidades que respondem por esse território. Tirar o caráter vinculante é deixar essas organizações com caráter meramente de observador e deixar que o dinheiro mande, que a iniciativa privada diga o que deve ser feito e como deve ser feito, e preencher apenas um formulário onde o empreendedor se compromete em cumprir com a legislação ambiental e que a gente sabe que na prática ele não vai cumprir. Então, presidente, a gente vem com muito pesar trazer essa lei que está sendo discutida hoje aqui e dizer que a luta não acaba aqui. Por mais que sejamos vencidos, essa luta vai continuar e nós continuaremos firmes em defesa